Essa é a nossa aula 6 com dilatação superficial dos sólidos. Está lembrado que nas últimas aulas nós estávamos falando sobre o estado de agitação das moléculas, isso numa substância, e que esse grau de agitação das moléculas correspondia à temperatura. Isso. Dissemos também que com o aumento da temperatura, essas moléculas que constituem uma substância, elas passam a agitar mais intensamente. E para que elas possam agir e vibrar mais intensamente, era necessário um espaço. E por conta disso, havia uma dilatação no sentido do comprimento, um aumento de tamanho no sentido de comprimento. Tá certo? Só que esse aumento de tamanho, ela não ocorre só no comprimento, ela ocorre também na largura, tá? Então, a gente diz que se a gente pegar uma chapa metálica e submeter essa chapa metálica a um aquecimento, essa chapa metálica ela vai aumentar de tamanho, sendo que o tamanho final dessa chapa vai corresponder ao tamanho inicial da chapa, que era esse nosso A0, mais um ΔA, que corresponderia a essa borda recheada da pizza quadrada. Essa borda recheada, esse ΔA, é que corresponde à nossa dilatação. Essa é a nossa dilatação superficial dos sólidos e ela corresponde uma fórmula muito parecida com a dilatação superficial linear. Então, o ΔA é igual a A0 beta delta θ. Lembrando que na dilatação linear era ΔL igual a L0 alfa delta θ. Tá? Então, agora, ΔA é igual a A0 beta delta θ. E o que é esse beta? Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial e ela corresponde a 2 vezes o alfa. Por que 2 vezes o alfa? Porque para calcular uma área, a gente não faz lado vezes lado. Então, é comprimento vezes comprimento. Então, esse comprimento, o alfa vai aparecer 2 vezes. Tudo bem? Bom, essa dilatação superficial dos sólidos, ela é muito importante na vida cotidiana, porque quando a gente vai fazer a pavimentação de uma calçada, de uma rua, a gente tem que prever que cada um desses corpos, quando ela for submetida a um aquecimento, as moléculas que estão lá dentro elas vão passar a vibrar e com isso vai haver uma dilatação. Então há necessidade da gente prever esses espaços que a gente chama de junta de dilatação. Da mesma forma, quando um pedreiro ele vai assentar um piso, ele prevendo essa dilatação, ele já tem instrumentos próprios, que são esses plastiquinhos em forma de cruz, em que ele coloca para que essa distância seja igual para todas as placas. Tá? Então, dessa forma, ele prevê que com o aquecimento da superfície, do ambiente, as placas vão ter um espaço por onde elas possam aumentar de tamanho, ou seja, elas possam dilatar. Se você não prevê isso, olha só o que pode acontecer. Então, aqui, ó, nesse piso, a gente viu que está havendo a previsão de dilatação. Então, aqui tem o espaço para os corpos dilatarem, tá? Mas de uma calçada para outra não foi previsto. Então, aonde aconteceu esse desastre por dilatação. Na calçada mesmo, vira e mexe, a gente vê esse tipo de fenômeno, só que aqui, nesse caso, vamos lá, né? Grande parte desse desastre aqui se deve à ação das raízes da árvore, nem tanto quanto da temperatura, certo? Então é isso aí, verdade seja dita. Bom, agora eu te pergunto, se eu tenho uma chapa metálica com um furo no meio, o que acontece quando eu aquecer essa chapa?
Bom, se eu aquecer essa chapa, naturalmente a chapa vai dilatar. Até aí, tudo lógico. Tá, a minha pergunta é, em relação ao furo, quando essa chapa dilata, esse furo, ele dilata também? Será que ele contrai? Será que ele fica do mesmo tamanho? Então a resposta é, ela vai dilatar como se aqui dentro desse espaço vazio, como se ela fosse preenchida com o mesmo material da chapa. Isso porque, pensa no seguinte, pensa nessa chapa íntegra, aí eu pego e faço um corte, para tirar um corte correspondente a esse furo, tá? Só que eu faço o corte e eu não retiro a chapa daí de dentro. O que vai acontecer se eu aquecer? A chapa vai dilatar, essa parte de dentro, que é do mesmo material, ela vai dilatar também. Então, o furo, ela vai dilatar também. Tá? Então, da onde você pode concluir que esse furo, ao aquecimento, ela vai dilatar igualmente a chapa, como se esse buraco fosse preenchido com o mesmo material da chapa. Tudo bem? Tá. Isso é muito importante quando a gente vai fazer, por exemplo, na construção de aviões. Então, aquele corpo do avião, que a gente chama de fuselagem, ela não é feita de uma chapa única. São várias chapas que são emendadas. E na emenda, eles usam o rebite. Rebite é uma peça que vai... você pega duas chapas dessa, coloca uma debaixo da outra com um furo, e aí você passa um rebite, tá? E esse rebite é que vai unir essas duas chapas. Tá? Esse rebite, eles fazem... aliás, os furos, eles fazem do tamanho do rebite. Às vezes, o furo, ele faz até um pouco menor do que o rebite. E a hora de passar o rebite, eles resfriam o rebite, de modo que o rebite ele vai contrair de tamanho, e ao contrair, ele vai passar certinho entre o furo de duas placas, e depois que ela voltar à temperatura normal, o que vai acontecer? Esse rebite ele vai dilatar e ele vai ficar estrangulado entre essas duas chapas, fazendo com que essa união das chapas ela não se solte mais. Por quê? Se você aquecer, a chapa aumenta, o buraco aumenta, mas o rebite também aumenta. Ok? Então é isso. Nossa aula de hoje é só isso na parte teórica. Vamos então aos exercícios. Eu vou passar correndo os exercícios e você não precisa ficar doido para copiar, porque essa aula estará disponibilizada no YouTube, ok? Então vamos lá. Uma placa de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio vale 48 vezes 10 a menos 6, determine em centímetro a área final da placa a 60 graus Celsius. Então vamos lá. Delta A igual a A0 beta delta θ, essa é a fórmula. Delta A, então, é igual a A0, 40 centímetros quadrados, foi dado. O beta, 48 vezes 10 a menos 6, foi dado. E a variação da temperatura é de 10 para 60, então temperatura final 60 menos 10, 50. Faz-se as contas, passo a passo, troca, junta, junta. A área, a dilatação vai ser de 0,096. Só que o que ele pede é a área final. Então, a área final vai ser a área inicial mais a dilatação. Tá? Já que o ΔA, a dilatação, é a área final menos inicial, passa a área inicial para lá, vai ficar a área final igual a ΔA mais A0. Então, a área final, 40,096 centímetros quadrados. Fecha o caixão, segue o enterro. B. A área final da placa a menos 10 graus Celsius. Agora outra temperatura, tá? Então, ΔA igual a A0 beta delta θ,
e vamos fazer o cálculo da área final quando a temperatura for menos 10. Então, A0 igual a delta A igual a A0, 40, beta 48 vezes 10 a menos 6, e o delta θ, temperatura final, menos 10, menos temperatura inicial, 10. Então, menos 10 dá menos 20. Aí, da mesma forma que no item A, você faz as contas, o delta A vai ser menos 0,0384. Esse menos dizendo que houve uma contração no tamanho da placa. Tá? Então, em vez de haver uma dilatação, houve uma contração. Então, a área final vai ser a área inicial menos essa dilatação, que a gente chamou de contração. Portanto, ela vai dar 39,9616. Fecha o caixão, segue o enterro. Em uma aula de física experimental, uma chapa metálica com orifício circular no centro é aquecida de 26 para 52. Como consequência desse aquecimento, podemos concluir que o diâmetro do orifício, acabamos de dizer, né? Isso. Ela aumenta um pouco do seu tamanho. Então, o orifício, você esquentou, ela aumenta como se aquele orifício tivesse sido preenchido. Então, alternativa D de defunto. 3. Um anel de prata apresentará área interna de 4 cm² a 15 graus Celsius. Determine a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido a 115 graus Celsius, dado o coeficiente de dilatação linear da prata como 19 vezes 10 a menos 6. Gente, aqui nós precisamos tomar cuidado, e eu quero chamar a atenção de vocês, que a partir dessa aula vai acontecer muito isso. Então, ele está falando de dilatação linear da prata, esse aqui é o alfa. Tá? E ele quer a dilatação superficial, então a gente vai ter que usar o beta. Então, lembrando, o beta é 2 vezes o alfa, então ele deu a dilatação linear como 19, nós vamos usar o beta, que é a dilatação superficial, vai ser o dobro, 38, ok? Então, delta A, A0, beta, delta θ, A0, 4, o beta, 38, vezes 10 a menos 6, que é o dobro de 19, e o delta θ de 115 para 15, vai dar uma diferença de 100 graus Celsius. Faz-se a conta, delta A, 1,52 vezes 10 a menos 2, fecha o caixão e segue o enterro. 4. Algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. Considere uma chapa circular com orifício de 1 vezes 10 a menos 2 de diâmetro, quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Para passar uma haste metálica pelo orifício, é preciso que a área do orifício seja de 2,52 π vezes 10 a menos 5. Não se assustem com esses números, ok? É só pensar em Deus e seguir em frente. Qual deve ser a temperatura atingida pela chapa para que isso seja possível? Dado, considere que o coeficiente de dilatação superficial, agora sim, ele deu beta, seja de 1,6 vezes 10 a menos 6. Não tem segredo, delta A é A0 beta delta θ. O delta A é a área final que ele quer, que é aquele número feio, tá? Não se assustem, é que 10 a menos 5, portanto 0,252 π vezes 10 a menos 4, está aqui, menos a área inicial, que é πr ao quadrado. Tá? πr ao quadrado. O diâmetro era 1, então o raio é meio. Tá? Então, πr ao quadrado era a área inicial. Então, esse ΔA vai corresponder a πr ao quadrado vezes, que é a diferença daqui, né? Vezes o beta, vezes o delta θ. E aí? Essa conta vai dar 2,7
2 vezes 10 a menos 7 igual a 0,25 e você acha o delta-θ igual a 50 graus Celsius. O delta-θ é a temperatura final menos inicial. Delta-θ achamos que era 50. Temperatura final que ele quer é T menos a inicial menos 10. Menos 10 passa para o outro lado, somando temperatura final 60 graus Celsius. Fecha o caixão e segue o enterro. 5. Uma chapa retangular de zinco de dimensões 80 por 25 sofre elevação uniforme de 45 graus Fahrenheit em sua temperatura. Sabe-se que sob pressão de uma atmosfera, aos pontos de fusão do gelo e de ebulição da água correspondem aos valores 32 e 202 graus Fahrenheit. Isso a gente já sabia, né? Das aulas sobre a termometria. E que o coeficiente de dilatação linear, esse aqui é o alfa, é igual a 25 vezes 10 a menos 6. Se você tiver que usar o beta é o dobro, portanto 50 vezes 10 a menos 6. E nesse aquecimento o aumento da área da chapa é em centímetro quadrado igual a, sei lá. Então vamos calcular. Primeiro de tudo, essa temperatura 45 graus Fahrenheit, nós vamos ter que fazer a conversão. E a conversão da variação da temperatura. Então, aqui não aparece o menos 32, ok? Isso. Então, a variação de temperatura em Celsius, porque a dilatação, coeficiente de dilatação foi dada em graus Celsius a menos 1. Então, a variação em Celsius sobre 5 é igual ao 45 sobre 9. 45 é a temperatura em Fahrenheit, vezes 9. 45 por 9 dá 5, 5 passa multiplicando, 25, variação em Celsius, 25 graus Celsius. Como eu havia dito, foi dado o alfa e a gente precisa do beta. Então, beta é 2 vezes o alfa, 2 vezes 25, 50 vezes 10 a menos 6, que é igual a 5 vezes 10 a menos 5. Continuando aqui em cima, a área inicial, a chapa tinha 80 por 25, 80 vezes 25, 2.000 centímetros quadrados é a área inicial. E agora, só usar a formuleta. Delta A igual a 0, beta delta θ. Delta E igual a 0, 2 vezes 10 ao cubo é o 2.000. 5 vezes 10 a menos 5 é o nosso beta. E 25 é o nosso delta T. Faz-se as contas, delta A igual a 2,5 centímetros quadrados, alternativa B. A nossa aula dessa semana é só isso aí. E vocês têm para entrega exercício 22, 23, 24, 25. Apenas 4 exercícios, porque nós vamos curtir o feriado, porque ninguém é de ferro e a gente está merecendo. Lembrando que a entrega é até o dia... Opa! Dia 9 é hoje, né? Então, entrega até o dia 9/7, até o dia 16/6, corrige. E o e-mail é o proftomeu.g@gmail.com. É isso aí, gente. Se cuidem, fiquem com Deus e tchau, tchau.